Alvíceras, anos de aprendizagem. Assim, segregado desde o seio de sua mãe e chamado pela graça, Saulo, por um milagre, encontrou-se investido no dever de anunciar a nova fé, a chegada do Messias e do amor. Sem dúvida, deu logo seu testemunho nessa comunidade de Damasco que o acolhera, mas não manifestou nenhuma pressa orgulhosa em desempenhar um papel de destaque na igreja nascente. Durante longos anos, vai apenas preparar-se para a tarefa que o Mestre lhe designou. Medita, aprofunda os conceitos, define posições e adquire experiência apostólica. Em Gálatas é dito, inclusive, que Paulo, após a sua conversão, a sua particular conversão, ele se evade para a Arábia e lá fica por cerca de 3 anos. É sem dúvida entre os anos 32 e 36 que se situa a visão de Damasco, mas é só entre 45 e 46, portanto cerca de uma década depois, que começam as grandes missões do apóstolo das gentes. Então aqui o Daniel Rupes coloca até cerca de uma década após a sua conversão o ministério de Paulo. Mas a Bíblia, ela dá base para nós defendermos a quantidade de 3 anos, porque Paulo passou 3 anos na Arábia, segundo Gálatas 5. Foram anos de aprendizagem muito intensa, a julgar pelos resultados. Começam com um episódio misterioso que apenas São Lucas refere no livro dos Atos. Foram anos de aprendizagem muito intensa a julgar pelos resultados. Começam com um episódio misterioso que apenas São Lucas refere no livro dos Atos, mas que o próprio apóstolo contará mais tarde, quando escrever aos seus queridos Gálatas. Saulo foi para a Arábia e ali permaneceu por muito tempo. Isto nos faz pensar no retiro de 40 dias com que Jesus iniciou a sua vida pública e imaginamos o novo cristão numa estepe perdida ou em algum Sinai, a sós consigo mesmo e esforçando-se por harmonizar dentro de si o homem antigo com aquele homem novo que a espantosa novidade impusera à sua alma. Aqui então, veja que Daniel Rupes já fala de talvez 40 dias, tomando como modelo, como base, os mesmos 40 dias de Moisés, de Jesus, como se fossem, e de fato eram, esses 40 dias eram um símbolo, né? 40 dias, esse número 40, né? Ele tinha justamente esse símbolo. Então, 40 dias no deserto, e o deserto era o local por excelência para se fazer para se ter esse tempo consigo mesmo, um tempo de provação ou um tempo de reflexão, seja o que fosse. 40 dias no deserto era uma prática, digamos assim, era um símbolo. E ali Paulo ele foi para a Arábia, talvez por ser justamente um local mais deserto, um local mais ermo. Por que a Arábia? Não se sabe ao certo. Continuamos então. Mas sobre o que experimentou, então, não sabemos nada, menos ainda do que sabemos sobre os dias que Cristo passou em Jebel Quarantal, na montanha de quarentena, da quarentena. Então veja que Jebel, montanha Quarantal da quarentena, segundo Daniel Rupes, foi o local onde Cristo passou os 40 dias. Então vamos marcar aqui. É uma informação que você não tem na Bíblia. Então é uma informação interessante, né? Vamos marcar aqui. Depois vamos ver ali a nota de rodapé, a nota número 6. Ele coloca assim: o ano 36 é a data mais provável de conversão de São Paulo,
Se admitirmos que o martírio de Estevão ocorreu nesse ano, a visão na estrada de Damasco deve ter se dado pouco depois, ou seja, ou no mesmo ano 36 ou no ano 37, não mais do que isso. Voltou a Damasco, ou seja, depois de passar esse longo período na Arábia, voltou a Damasco e começou a falar do Messias e da sua fé nas sinagogas. Não é da fé nas sinagogas, ele falou nas sinagogas da sua fé no Messias, ok? Não é que ele tinha fé nas sinagogas. O fato, porém, não deixou de provocar surpresa. Então, veja, Paulo volta da Arábia e começa a falar de Jesus, a pregar o evangelho ali nas sinagogas. O fato, porém, não deixou de provocar surpresa. Os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Está lá em Atos 9, 21. As pessoas duvidavam. As multidões compreendem mal estas bruscas reviravoltas da alma e dificilmente perdoam aos que mudam de campo com excessiva rapidez. O gueto de Damasco urdiu uma cilada contra o desertor. Colocaram-se capangas do rei Aretas às portas da cidade para que não pudesse escapar, e foi necessário que alguns amigos lhe facilitassem a fuga, descendo-o pela muralha da cidade dentro de um cesto que servia para transportar peixe, coisa que para ele certamente não foi muito gloriosa. Então, olha aqui, riqueza de detalhes, né? O relato historiográfico, e até diria meio poético, e certamente romanceado de Daniel Rupes, ele é rico em detalhes. E isto é que o diferencia dos demais historiadores do cristianismo. Por exemplo, ele coloca aqui, ele menciona os capangas do rei Aretas, né? Ele fala aqui do cesto que era usado para transportar peixe, né? É um detalhe também interessante, e assim por diante. Outrora o Senhor dissera a Ananias, falando daquele a quem o enviava: Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Atos 9:16. Ou seja, Deus deu esta revelação a Ananias e Ananias entregou-a a Paulo no episódio de sua conversão. Era este o primeiro sinal, a primeira lição da hostilidade humana contra o convertido. Sim, porque veja, Paulo ele estava pregando Jesus aos necessitados dessa pregação, mas veja, não somente ali no gueto de Damasco, o povo parte do povo urdiu essa selada contra Paulo, mas os próprios, alguns, né, dos próprios cristãos participaram desse complô, né? Então veja que gente da própria igreja de Cristo, ali já nascendo, em embrião ali ainda, é, se colocou contra Paulo, né? Não entendeu o mistério que envolvia Paulo, o plano de Deus na vida de Paulo. Então isso também acontece muitas vezes, não raro, em nossos arraiais, em nosso meio. Às vezes dentro da própria igreja, e quando eu digo igreja não precisa ser dentro do mesmo prédio, da mesma congregação, pode ser também, mas num plano mais macro, dentro da comunidade cristã, da cristandade, nós não entendemos o plano de Deus na vida do irmão. Nós por acharmos, por entendermos que é um comportamento diferente, que é uma visão um pouco incomum das coisas, nós podemos até armar ciladas, acabar sendo usados pelo inimigo para armar ciladas contra esse irmão. E, como no caso de Paulo, Deus estava com ele, apesar do modo não convencional aos olhos daquelas pessoas, da mesma maneira, conosco,
pode acontecer de Deus estar com aquele irmão que nós achamos esquisito, estranho, e às vezes até o apodamos herege, e justamente é com ele, talvez, que Deus esteja. Só que Deus pode estar trabalhando de maneira dessemelhante, de maneira diferente, usando de artifícios incomuns, não religiosos, isto é, não afeitos comuns, bem assentados dentro da nossa prática religiosa. Alguma coisa que possa até mesmo depor contra tais práticas. E isto é um ensinamento que esta pregação, esta recepção ali de Damasco, do povo de Damasco a Paulo, nos dá, nos ensina, nos proporciona. Ok? Muito bem. De Damasco, Saulo subiu a Jerusalém, onde o esperavam outras experiências não menos instrutivas. Que ia fazer na Cidade Santa? Ia, evidentemente, tomar contato com as testemunhas do ressuscitado e estabelecer com elas relações de confiança. Mas foi a desconfiança que o acolheu. Mais uma vez, como era de esperar, a pequena comunidade dos primeiros fiéis, que guardava ainda vivas lembranças do perseguidor, relutou em dar crédito à sua visão e à sua conversão. Não acreditou. A suspeita só veio a arrefecer quando Barnabé, que tinha muita moral, era uma pessoa muito respeitada naquele meio, cuja autoridade, como sabemos, era grande na jovem igreja, e que, sendo de origem cipriota, talvez conhecesse aquele natural de Tarso. E então eu dizia que só veio arrefecer tal suspeita do povo quando Barnabé se responsabilizou por ele, ou seja, tomou as dores, defendeu, colocou as mãos na frente, se colocou ao lado de Saulo. Veja, já era Paulo, na verdade ali ele já era o Paulo, não era mais aquele Saulo antigo. Saulo foi então recebido e a partir daquele momento permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. E com o passar do tempo, certamente, acrescento eu, aquelas pessoas que estavam suspeitosas, desconfiadas, passaram então a ter confiança no Saulo, aliás, no nosso Paulo, agora um cristão. Mas logo a seguir surgiram novas dificuldades. Pelo que dizem os Atos, no capítulo 9, versículo 29, é difícil compreender por quê. Apenas se conta que ele mantinha relações com os helenistas. Estranho, com os helenistas. E que estes pretendiam tirar-lhe a vida. Muito esquisito. As pessoas novamente não conseguiam entender. Como assim? Ele anda demais com esses helenistas. Soa a contradição. É o que parecia ser uma contradição. O que pode ter acontecido é que o apóstolo se tenha visto envolvido necessariamente na discussão entre as duas tendências da igreja de Jerusalém e que tenha tomado partido pelos helenistas contra os judaizantes. É possível, é até provável. Mas, se ultrapassou o marco acanhado do povo eleito, também não deixou de manifestar um profundo respeito pela sua mensagem e teve o cuidado de não infringir as fidelidades necessárias. Então, Paulo foi prudente. Ele defendeu os chamados goim, ou seja, os gentios, os judeus helenos, aqueles judeus helenizados, ou alguns cristãos já convertidos, também helenizados, porque quase todos naquela época eram helenizados de alguma maneira, mesmo que sem sentir, dada a força, a pujança da cultura helenística, da cultura grega. Mas, seja como for, Paulo ele se doeu, ele se aproximou do estado daqueles que não eram judeus e que queriam participar dessa nova seita, dessa nova religião, podemos dizer assim, chamada aos poucos sendo chamada de cristianismo, mas ainda era tida ali nesse momento como uma seita
dentro do judaísmo. Justamente pelo fato de este cristianismo nascente ainda ser tido e havido como sendo uma seita, ou seja, uma facção do judaísmo, é que aqueles que não eram judeus eram mal vistos quando queriam participar desta seita, desta facção, e não se submeter a todas as regras ou as principais regras, como por exemplo a circuncisão. Mas se ultrapassou o marco acanhado do povo eleito, também não deixou de manifestar um profundo respeito pela sua mensagem e teve o cuidado de não infringir as fidelidades necessárias. E foi certamente esta atitude prudente que alguns não lhe perdoaram de maneira nenhuma. Guelfo para os gibelinos e gibelino para os guelfos. Esta é sempre a posição dos espíritos verdadeiramente livres. No momento em que a situação se tornou bastante tensa, uma nova manifestação divina veio iluminar o apóstolo. Jesus apareceu-lhe e ordenou-lhe o seguinte: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque as gentes daqui não receberão o teu testemunho a meu respeito. O antigo perseguidor baixou a cabeça, confessando, porém, que certas desconfianças lhe pareciam legítimas. Mas Cristo ditou-lhe a sua verdadeira tarefa: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Está lá em Atos 22, a partir do verso 17, do versículo 17. Então, aqui ficou patente o plano de Cristo, o plano de Deus na vida de Paulo, na vida de Saulo, agora chamado Paulo. Ele tinha realmente, claramente, que ir aos gentios. Com Paulo, Deus, Cristo, inicia, digamos assim, desenvolve o estabelecimento da pregação a todas as partes do mundo. Restava-lhe agora preparar-se para o mister de missionário que Deus lhe propunha. Paulo não era missionário, mas a partir de agora deveria ser. Foi a quarta fase deste tempo de aprendizagem. Depois de uma breve permanência na sua pátria ciliciana, onde, segundo afirmam muitos comentaristas, não colheu senão insucessos e teve de romper com os seus parentes, alistou-se na ação apostólica em 42 ou 43, enfim, a convite daquele mesmo Barnabé, que o acolhera fraternalmente em Jerusalém. Aquele mesmo Barnabé que o acolhera fraternalmente em Jerusalém, não estou falando de Ananias. Esses dois homens participaram, foram fundamentais no início do ministério de Paulo. Na conversão de Paulo, Ananias foi de suma importância, foi usado por Deus para revelar a sua vontade, inclusive sendo instrumentalizado para retornar a visão a Paulo. E Barnabé foi aquele que o protegeu, foi o seu patriarca, digamos assim, quase que um guru, né? Foi um patriarca, foi aquele que o comprou a sua briga, comprou, digamos assim, a sua causa, o seu propósito, comprou e bancou, botou a mão no fogo por ele, dizendo: este aqui vocês podem confiar nesse cara, nesse irmão, porque este é verdadeiramente um enviado, um apóstolo, um enviado de Deus. Outros homens e mulheres também veremos mais à frente, terão importância também sine qua non na vida de Paulo. Mas no iníciozinho, aqui bem no iníciozinho do ministério de Paulo, estes dois homens, Ananias e Barnabé, foram de grande importância. Então agora Barnabé, que o acolhera fraternalmente em Jerusalém, ele também incentivou Paulo agora a ir pelas nações, ir para os gentios. Claro que não bastou apenas Barnabé incentivar. Como já lemos, como já vimos, o próprio Cristo se revelando a Paulo, o ordenou, né? Aliás, lhe ordenou a fazer isto, né? Ordenou a ele fazer isto. E certamente Barnabé, inspirado por essa missão divina, também ajudou a convencê-lo
Então veja que não foi, mesmo para Paulo, foi preciso ali o próprio Cristo falar em pessoa com Paulo, dar essa missão pessoalmente para Paulo, e mesmo assim ainda teve que existir um grande Barnabé, um grande cristão de renome forte, de nome forte na igreja, para também o persuadi-lo a fazê-lo, porque tamanha era a dificuldade, a grandeza, o desafio da missão. Enviado pelos apóstolos para inspecionar a nova comunidade da Síria, como já vimos lá no subtítulo Antioquia, outro áudio que nós já gravamos. Enviado pelos apóstolos para inspecionar a nova comunidade da Síria, como já vimos, esse santo homem em breve reconhecera que tinha necessidade de auxiliares, e lembrou-se então do jovem Saulo, que, pelas suas virtudes, pelos seus dons e, sem dúvida, por todo o seu comportamento, lhe parecia indicado para grandes obras. Foi procurá-lo na Cilícia e levou-o consigo. Veja o que Barnabé fez, né? Foi, portanto, em Antioquia que Saulo terminou a sua formação, digamos, profissional de apóstolo, sob a orientação de um homem de verdadeira sabedoria, ou seja, Barnabé. Antioquia era, então, a cidade em que se preparava a indispensável expansão da propaganda cristã entre os gentios. E não há dúvida de que o próprio Saulo contribuiu para a realização dessa mudança de objetivos e para fazer da cidade do Orontes o ponto de apoio providencial do novo plano. Os Atos, no seu capítulo 11, no versículo 26, dizem que, ao lado de Barnabé, Saulo participava nas assembleias da igreja e instruía inúmeras pessoas, e que, no momento em que a fome tomou conta de Jerusalém, foi ele o encarregado de levar à comunidade mãe, juntamente com o seu amigo, os socorros da longínqua filha Síria. Esta ação durou 2 anos e acabou de preparar o apóstolo para a sua tarefa, já que, logo após a sua permanência em Antioquia, partiu para as grandes empresas missionárias. Então, Paulo inicia o seu ministério servindo, veja, sendo um verdadeiro diácono, servindo, levando mantimentos de um ponto para o outro, daqueles que tinham, que doavam, para aqueles que não tinham e recebiam. E Paulo fazia viagens com seu amigo Barnabé e outros, certamente, não somente os dois, e levavam esses mantimentos, servindo aos seus irmãos, servindo aos seus novos irmãos. Foi assim que Paulo começou a ganhar o respeito, pregando com ousadia, com confiança, com intrepidez. É o que nos conta o historiador Daniel Rhodes. Terminar o tempo de aprendizagem e ele agora armado e pronto para conquistar o mundo para a cruz. Bom, Paulo já preparado, Paulo já iniciado na prática do amor e da solidariedade cristã, Paulo já aceito, agora tendo sido convencida toda a classe de cristãos, todos agora já, ou a maioria, grande maioria, já apostavam no caráter verdadeiro, genuíno de Paulo. Então agora ele estava preparado para ir ao mundo, ir pelos povos, pelas nações. Por isso que ele vai ser chamado de apóstolo dos gentios. Mas não teríamos dito bastante a respeito dessa formação se deixássemos de sublinhar que todo este esforço e toda esta aplicação com vistas à eficácia estavam profundamente ligados, na alma do apóstolo, a uma participação ininterrupta na vida divina. Não há nos grandes místicos nenhuma separação entre a ação prática e a contemplação de Deus. Não há separação nos grandes. Vou repetir. Não há nos grandes místicos, não há nos grandes místicos nenhuma separação entre a ação prática e a contemplação de Deus. O que significa dizer, do outro modo, que a ação prática e contemplação de Deus são a mesma coisa.
nos verdadeiros e grandes místicos cristãos, naqueles cristãos diferenciados, os chamados por alguns de santos. A ação deles, todas as ações deles, todas as práticas deles são sempre tendo em vista ou ordenadas à contemplação de Deus, sempre buscando trazer um benefício para Deus, para o seu plano, para o seu reino, trazer vantagens para esta causa. Desde a hora em que Saulo, o fariseu, se tinha voltado para a luz, tudo nele se tinha dado a Deus, tudo se tinha perdido em Deus. Como diria mais tarde, já não era ele quem vivia, mas Cristo que vivia nele. Esta incorporação verdadeira, pela qual Deus feito homem se une àqueles que creem nele, e cuja afirmação será o eixo da teologia paulina, é a que oferecerá ao apóstolo o melhor dos seus meios de ação. Foi em Antioquia, possivelmente entre os anos 42 e 44, que Saulo teve um êxtase, cuja breve narrativa, feita por ele mesmo, é um dos textos mais essenciais de toda a literatura mística. Diz ele assim em 2 Coríntios 12, do versículo 2 ao versículo 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Que determinações precisas! Que novas revelações fulminantes recebeu então? Por um nobre pudor de alma, absteve-se sempre de explicá-lo. Aliás, podem as palavras de um homem, mesmo as de um santo, ser alguma vez adequadas para expressar tais revelações divinas? O certo é que, aliás, não tão certo assim, mas para Daniel Rupes é certo que Paulo falava de si. Esse homem de que fala Paulo em 2 Coríntios 12, este homem, para Daniel Rupes, muito claramente, é o próprio apóstolo. É o próprio apóstolo. Claro que no meio teológico haverá debates sobre que homem será esse. Mas eu digo já de antemão que a corrente majoritária é sim, há uma concordância maior entre os especialistas, entre os estudiosos que defendem essa corrente majoritária de que foi sim Paulo. Paulo falava dele mesmo ali em 2 Coríntios. Mas quando, 14 anos depois, se resolveu a tocar no assunto com os seus amigos de Corinto, não conseguiu evitar a emoção que ainda lhe apertava a garganta. Deve ter sido decisivo esse instante em que o mestre acabou de consagrá-lo à tarefa a que o chamava.